se relatar a associação entre a deficiência mental e a presença de um cromossomo X diferente. Este cromossomo X diferente foi chamado de X frágil. Os indivíduos que possuíam esse cromossomo de pacientes com síndrome do X frágil. Esta síndrome é a segunda causa genética mais comum de deficiência mental, ficando atrás da síndrome de Down. Estima-se que existam 5 afetados a cada 10 mil crianças nascidas vivas do sexo masculino, sendo mais prevalente em homens do que em mulheres. Apresentação nos meninos, né? Esses meninos eles têm características físicas algumas vezes bem evidentes, que são o rosto mais alongado, a cabeça grande, que a gente chama de macrocefalia, orelhas grandes, em abano, orelhas mais abertas, algumas alterações como hipermobilidade articular e principalmente um comportamento muito característico da síndrome, que é definido como tendo um quadro de hiperatividade, que é referido pelas mães geralmente a partir dos 3 ou 4 anos de idade, um comportamento tímido muito acentuado. Então o paciente ele desvia o olhar, ele não fixa o olhar no médico, no terapeuta, e tem a deficiência intelectual, que geralmente é uma deficiência em grau moderado, um pouco abaixo do menor índice da normalidade, com algumas habilidades um pouco mais desenvolvidas. As meninas portadoras da mutação completa para essa patologia, elas apresentam como base a deficiência intelectual. O Vitor, eu percebi que tinha algo diferente dele com 4 meses. Quando eu coloquei ele de buço e ele não erguia a cabecinha, sempre a cabecinha encostada na cama. E muitas vezes eu conversava com ele, mas ele não conseguia, não olhava para mim. E a criança, aos 4 meses, ela olha pro pai, ou pra alguma coisa que está ali, mas ele não olhava, né? Barulho, não procurava barulho. Aí foi onde eu percebi. O Vitor, ele era uma criança molinha, não sentava, não desenvolvia. O Ian nasceu e o Ian sempre foi atrasado. Ele sempre foi um bebê molinho, sabe, de pegar no colo e não ter aquela firmeza. Meio alheio, a gente brincava com ele, meio que ele chorava, ele não queria conversa, chorão, completamente atrasado em todos os marcos do desenvolvimento de uma criança. O Ian começou a sentar com 1 ano e engatinhar com 1 ano e 1 mês, e a andar com 1 ano e 6 meses. Falar, ele falou a primeira palavra que se dava para entender com 3 anos de idade, depois de começar a fono. Devido à complexidade sintomática observada nos portadores da síndrome do X frágil, o seu diagnóstico muitas vezes é tardio. Familiares de pacientes com deficiência mental ficam anos sem ter o diagnóstico correto. A identificação para a síndrome do X frágil requer tempo e um longo caminho a ser percorrido. Para a síndrome do cromossomo X frágil existe essa característica do diagnóstico tardio. Como o quadro clínico nem sempre é tão evidente, muitas vezes o paciente só chega depois de 4, 5 anos de idade, quando o familiar viu que a questão social está muito comprometida. Esse diagnóstico é feito pelo PCR nos meninos ou pelo exame de Salt and Blot nas meninas, ele não faz parte do rol de procedimentos do SUS. Então, ele só pode ser feito quando existe pesquisa específica sobre o assunto ou quando o paciente pode pagar o exame em algum laboratório ou ele possui um convênio que aí sim vai ser obrigado a pagar o exame. Alterações na sequência do DNA são chamadas de mutações. Indivíduos com a mutação completa do gene FMR1 localizado no braço longo do cromossomo X têm a síndrome de X frágil. Este gene apresenta no seu início repetições de trincas de nucleotídeos, CGG. Indivíduos saudáveis apresentam de 6 a 55 repetições da trinca CGG, enquanto indivíduos com 55 a 200 repetições possuem a pré-mutação. Por outro lado, os portadores da síndrome de X frágil apresentam mais de 200 repetições, ocasionando o silenciamento do gene FMR1. A falta de expressão deste gene inibe a produção da proteína FMRP no cérebro, e sua redução está associada às características clínicas do síndrome de X frágil. Os meninos pré-mutados, vamos falar primeiro da pré-mutação, são diferentes das mulheres pré-mutadas.
Então, o homem pré-mutado, ele provavelmente não tem nenhuma característica alterada, a não ser a prevalência maior de tremor e ataxia quando adulto. Então, aquele tremor e ataxia que pode aparecer no idoso ocorre muito mais cedo nos homens pré-mutados. As mulheres pré-mutadas, elas têm uma característica interessante, elas têm uma menopausa precoce, então ela tem uma falência ovariana precoce. A análise do heredograma é útil na identificação da síndrome de X frágil. A partir dele, é possível verificar se a distribuição de pacientes com deficiência mental na família ocorre em todas as gerações e se os afetados são aparentados pelas mães. Se for confirmado que ocorre em todas as gerações e que os afetados são aparentados pelas mães, pode-se inferir que seja uma herança ligada ao cromossomo X de padrão dominante, como é o caso da síndrome de X frágil. O tratamento e segmento para indivíduos com a síndrome do X frágil consiste num conjunto de procedimentos prescritos por uma equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. E esses procedimentos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente com síndrome do X frágil. Referente à questão do desenvolvimento intelectual, a gente, quando dá essa informação aos familiares, a gente faz uma comparação como se fossem duas escadas do desenvolvimento intelectual. Então, a escada em si seria o nosso cérebro e, lógico, a sua capacidade de interpretar as situações do cotidiano e resolver as situações do cotidiano. Então, as pessoas que têm um desenvolvimento intelectual normal, elas estão provavelmente no último degrau da escala da inteligência, porque a escada toda, o cérebro dela, funciona inteirinho. Agora, o paciente com deficiência intelectual, não importa a causa, no nosso caso, o X frágil, né? Essa escada funciona como se possuísse degraus a menos. Quer dizer, o cérebro está lá, mas ele funciona de forma diferente. Os neurônios trabalham de forma diferente. Então, além dele, o patamar dele ser mais baixo, ou seja, ele tem um QI ou qualquer método que possa se aferir a inteligência dele, ele tem um patamar de inteligência mais baixo. Porém, ele sobe com dificuldade. Então, se além desses estímulos habituais eu não tiver outros profissionais como físio, fono, TO, hidroterapia, e aí vai, como eu disse anteriormente, ele vai parar um pouco antes do que ele poderia chegar, porque faltou estímulo. Os estímulos habituais talvez não sejam suficientes para ele chegar no máximo do patamar dele. O aconselhamento genético, diferente de uma consulta clínica, que essa tem que ser realizada por um geneticista clínico, e a ele então compete o estabelecimento de um diagnóstico, estabelecimento do nome da doença. No aconselhamento genético a gente trabalha a informação, o conhecimento do que significa aquele diagnóstico, o que se esperar de um portador daquela síndrome e como que se comporta a ocorrência de novos casos na família. Então, o risco da hereditariedade, como é que esses casais, que os membros dessa família devem se comportar no entendimento da síndrome e na prevenção dela. Quando há um histórico familiar de síndrome do X frágil, é recomendado ao casal que quer engravidar buscar um especialista para aconselhamento genético. Mulheres com a pré-mutação e homens com alelos normais têm a possibilidade de terem 50% dos filhos afetados pela pré-mutação, porém podendo evoluir para a mutação completa nas meninas e nos meninos. Nos casos de mulheres com alelos normais e homens com a pré-mutação, 100% de suas filhas terão um alelo pré-mutado, enquanto os meninos, por receberem o cromossomo Y, não terão a síndrome do X frágil, nem transmitirão o alelo mutado. A síndrome do X frágil é pouco abordada nas mídias do país. Dessa forma, disponibilizar informações para que os familiares de pacientes com a síndrome do X frágil entendam o que é a síndrome e seus sintomas, bem como qual a melhor maneira para o diagnóstico correto e tratamento, é um desafio. O Sistema Único de Saúde, SUS, iniciou o trabalho para o tratamento de doenças raras.
Contudo, o projeto ainda é muito recente e está em fase de elaboração. Mas apesar dos pequenos passos, o Brasil cresce em pesquisas e na formação de profissionais capacitados para cuidar de indivíduos portadores de doenças raras, possibilitando que eles tenham uma maior integração à sociedade e melhor qualidade de vida.